Olá, me chamo Edivaldo, tenho 26 anos e esse relato aconteceu comigo e com a minha família lá em Caruaru, em Pernambuco, em 2013, lá na parte do interior. Umas 2 semanas antes desse ocorrido, eu e meus irmãos vivíamos bem com nosso pai e nossa mãe. Morávamos num sítio do patrão do meu pai. Meu pai era um capataz da fazenda, mas não morávamos na fazenda, e sim num sítio próximo. Vivíamos de aluguel, então a vida era dura para nós. E nesse tempo eu estava com 17 anos, faltava um mês para ficar de maior de idade. Meus irmãos tinham um de 13 e o outro de 15 e uma menina de 18, que era por parte da nossa mãe. Meu pai era um coroa de 42 anos, trabalhador, nunca deixou faltar nada na mesa e nem de vestir. O problema é que ele tinha de ser ignorante e bruto. Desde pequenos, meu pai sempre nos ensinou a nos defender. Mesmo nossa mãe achando errado, ela concordava, para que não viéssemos para casa apanhado de meninos do sítio ou da escola. Estudávamos de manhã e andávamos cerca de 600 metros para a parada de ônibus. Então, um certo dia, quando havíamos chegado da escola, meu pai chegou em casa cedo, mais cedo do que era acostumado. Pensávamos que ele tinha vindo para almoçar, o que era estranho, porque ele sempre almoçava lá na fazenda mesmo. Foi quando percebemos que ele estava bêbado. Minha mãe perguntou o que tinha acontecido, porque ele voltou cedo e por que ele estava bebendo naquela hora. E com uma expressão de ódio, ele falou que o seu patrão tinha expulso ele da fazenda, por ele ter deixado os cavalos com fome e por ter perdido um bezerro. Por conta disso, meu pai não recebeu seu pagamento. Nossa mãe, ouvindo aquilo, desabou em lágrimas, pois não tinha para onde nós irmos e faltavam alguns dias para pagar o aluguel da casa. Ficamos tristes. Meu pai, também triste, foi para o quarto e assim se passou aquele dia. Na manhã seguinte, tive uma ideia. Chamei o meu irmão, o Eduardo, para ir comigo procurar saber onde estava precisando de pessoas para trabalhar. E no lugar de irmos para a escola, fomos procurar serviço pelas redondezas. Mandamos o outro irmão ir para a escola. A minha irmã, a Emily, já tinha terminado o ensino médio, então ela ficava em casa ajudando nossa mãe. Eu e o Eduardo fomos em vários sítios procurando trabalho para o nosso pai. Fomos na casa de um colega nosso pedir a bicicleta dele emprestada. Ele nos emprestou, então fomos mais longe que podíamos. E depois de muito andar, já perto das 11 horas da manhã, chegamos numa fazenda linda e enorme, de um senhor rico, que seu nome eu não poderia dizer, mas colocarei aqui como Sr. Wilson. Ele estava de frente do portão, conversando com um velho numa carroça de burro. Fomos em direção a ele e perguntamos se ele sabia quem era o dono daquela fazenda. O Sr. Wilson se apresentou, perguntando o que queríamos. Quando olhei, ele era um homem de aproximadamente uns 39 anos, alto, de 1,90 m. Então, perguntei se ele estava precisando de trabalhadores para a fazenda. E ele respondeu com um ar de riso que sim, mas éramos muito novos para a profissão que ele estava querendo. Eduardo falou então que não era para nós, e sim para nosso pai, que estava desempregado. O homem mudou sua expressão para como se estivesse orgulhoso e falou para o velho da carroça: "Tá vendo, Sr. Tião? Desses jovens que o mundo está precisando." E perguntou de onde nós víamos. Falamos de onde nós tínhamos vindo. E o velho falou: "Caramba, vocês andaram essa longura toda atrás de trabalho?" Respondi que sim. O Sr. Wilson perguntou sobre nosso pai e falando por que ele não veio por si só procurando ao invés de nós. Falamos que nós viemos por conta própria. Então ele se despediu do velho e falou: "Olha, o que eu estou precisando é de um caseiro para cuidar da minha fazenda.
Se o seu pai tiver afim, diga para ele vir aqui amanhã, às 6h40 da manhã. E se ele topar o serviço, vocês já podem vir para cá. Concordamos. E quando estávamos indo embora, o Sr. Wilson nos convidou para almoçar, porque já estava perto do meio-dia. No mesmo momento pensei em dizer que não estávamos com fome, mas eu percebi que o meu irmão Eduardo estava me olhando, como se ele estivesse dizendo: cara, eu tô morrendo de fome. Aceitamos o pedido, entramos e o seguimos. Enquanto ele falava, nós íamos admirando a beleza daquela fazenda e o quanto ela era enorme. Andamos por volta de uns 100 metros, chegamos no casarão, que era bem bonito e diferente, porque todas as casas de fazenda por perto eram normal, não tinham andares. Paramos e vimos vários currais de porcos, cavalos, gados, bode, cabra, galinha e etc. Também outros trabalhadores, peões, vaqueiros. Então, escutei aquelas vozes doces e delicadas que vinham da varanda do casarão. Eram as filhas do Sr. Wilson. O Sr. Wilson nos apresentou a elas dizendo quem eram suas filhas, por nome de Gabriela e Luana. E o mesmo ele nos fez, apresentando a elas e falando os nossos nomes. Eu rapidamente, quando olhei para cima, fiquei envergonhado, pois elas estavam nos encarando. O Sr. Wilson perguntou se o almoço estava pronto. Luana disse que sim. Ele abriu a porta e nos chamou para entrar. Nós, com vergonha, dissemos que tudo bem comer do lado de fora, e ele insistiu para entrarmos. Ainda falou que ninguém é animal para comer do lado de fora. Então eu vi meio que um lugarzinho onde eles fazem churrasco, com uma churrasqueira enorme feita de pedras e umas mesas, e falei: nós queremos comer ali. Ele viu e aceitou. Fomos para lá esperar o almoço, e pensando de ter escapado de ficar de frente com aquelas meninas lindas. E para o nosso azar, elas vieram trazendo o nosso almoço, e o almoço delas também. Ficamos vermelhos de vergonha, pois estávamos sujos. E quem não ficaria estando naquele mesmo estado que nós, né? Então, elas colocaram os nossos pratos em cima da mesa e mandou esperar pelo pai e a mãe, que eles também iriam comer conosco. O Sr. Wilson e sua esposa vieram. E que esposa linda ela era! Comemos. Quase em nenhum momento eu levantei a cabeça. E quando fazia, elas estavam nos olhando. Bom, terminamos, agradecemos a comida e fomos embora. Chegando em nossa casa, nossos pais já estavam preocupados conosco. Então, falamos rapidamente o que fizemos, pois já queriam nos dar uma surra. O pai e a mãe ficaram alegres com a notícia. Contamos tudo para ele, como era tudo bonito lá. No outro dia, fomos para a escola e nosso pai foi lá para a fazenda do Sr. Wilson para conversar com ele. E quando chegamos da escola, nossa mãe falou que o nosso pai já tinha acertado as coisas lá na fazenda e que íamos para lá. Fiquei feliz. E mais tarde, depois do almoço, ajeitamos as coisas e nosso pai veio com uma carroça de burro. E assim, passamos a tarde, levando as coisas de casa. Essa nova casa era bonita e bem espaçosa, tendo nela 3 quartos, um banheiro, a sala e a cozinha. A casa foi feita de bloco, então era bem resistente. Logo, nas primeiras semanas, a minha irmã já fez amizade com as filhas do Sr. Wilson. E agora, não andávamos tanto para chegar na parada de ônibus. Nosso pai tinha feito amizade com o Sr. Wilson, que era um patrão humilde e respeituoso. Parecia um sonho. Nós tínhamos uma boa casa, podíamos fazer nossas plantações, e meu pai, às vezes em troca do salário, pedia uns animais como porco, bode ou galinha para criarmos e para nossa alimentação também. O Sr. Wilson, como boa pessoa, concordava. Então chegou o mês do meu aniversário, que foi logo depois do carnaval, no mês de março. Então eu tive uma festa de aniversário comemorando meus 18 anos de idade. E depois da festa ter acabado, como se já não fosse o bom bastante para mim, por volta das 11 horas da noite, já quase do sono,
a minha irmã me chama no canto e fala que a Luana estava à minha espera lá na piscina. Esqueci de comentar que nessa fazenda tinha uma piscina na parte de trás e a outra na frente da casa. A da frente nós não tínhamos acesso a ela. E na hora me deu um nervosismo, porque mesmo morando lá, nunca havíamos conversado. Só era oi, bom dia, boa tarde. Nós nos cumprimentávamos, que era uma coisa normal. Mas eu nunca pensei que eu teria alguma chance com a Luana, pois ela era a mais linda e perfeita de todas as meninas que eu já tinha visto. Busquei coragem e fui ao encontro dela. E chegando lá, ela estava tomando banho de piscina e estava toda nua. Eu na hora fiquei sem reação. Pensei que até tinha sido enganado pela minha irmã, que fosse alguma brincadeira de mau gosto. Pensei em voltar. Foi quando eu ouço ela falando o meu nome e perguntando para onde eu ia. Rapidamente eu pedi desculpas, que não tinha intenção de vê-la nua. Então eu escuto ela saindo da piscina e se aproximando. Falou que não tinha problema, que eu podia abrir os olhos. Nessa hora eu só pensava no que eu iria fazer. Mas eu ouço um grito falando meu nome. E eu reconheci aquele grito. Era o do meu irmão, Eduardo. E quando eu abro os olhos, vejo na minha frente um monstro com olhos grandes no rosto. E não era Luana, era outra mulher que eu nunca tinha visto na vida. Eu não conseguia mexer meu corpo. Era como se eu estivesse hipnotizado pelos olhos amarelos brilhantes, dentes afiados e garra no lugar das mãos. Eu tomei um susto que me fez num reflexo pular para trás e para mim aquilo ainda estava se transformando. Deu para ver que tinha pelos cinzas, orelhas pontudas, parecia até um gato. Ela estava toda nua. E quando ele se abaixou no chão, eu peguei uma churrasqueira que estava por ali e joguei nela e saí correndo. O meu irmão Eduardo, me vendo correndo, correu também. E eu só escutei aquele grito macabro que aquilo deu. Olhei para trás e não vi nada. Corremos para casa, chegamos, fechamos as portas com pressa e só escutamos cachorros latindo, gritando e vários outros bichos da fazenda fazendo aquela zoada. Meu pai nesse momento tinha se despertado e já com um facão na mão perguntou o que era aquilo. Todos da casa estavam acordados. O meu irmão Eduardo falou para o meu pai que tinha um bicho que estava acuando os cachorros. E meu pai, não entendendo nada, saiu e foi se juntar com os outros peões que já estavam a caçar o bicho e atirar, o que é que seja aquilo. Nossa mãe e nossa irmã, assustadas, perguntaram o que era aquele alvoroço todo. Eu não conseguia falar nada, só tremia muito. E sem falar nada fui para o banheiro tomar um banho para ver se me acalmava, não acreditando no que eu tinha acabado de presenciar. Aquela noite eu demorei muito para dormir, mas ainda escutei meu pai voltar. Mas ele não falou nada e foi para o quarto. Ele e minha mãe ficaram de conversa e eu logo caí no sono. No dia seguinte, falei com a minha mãe e com meus irmãos, falando o que tinha acontecido. Minha irmã, ouvindo a conversa, falou que ela não sabia de nada e que aquela noite ela estava dormindo com o nosso irmão mais novo no quarto e só se levantou quando já estava aquela zoada toda. Nossa mãe falou que nunca ouviu falar de um bicho assim. Ficamos conversando sobre aquilo enquanto tomávamos café. E já chegando na hora de sair, nos arrumamos e fomos para a escola. Fora de casa, vimos aquela bagunça toda. Tinha restos de cachorro para tudo quanto é canto. Muito sangue, vacas mortas, galinhas sumidas e todas suas ninhadas devoradas. Parecia até uma cena de filme de terror. O patrão do meu pai saiu para a cidade e mandou meu pai e os outros peões cuidarem da fazenda e que informassem a ele quando batessem aquele bicho. Bom, 3 dias se passaram e não aconteceu mais nada de anormal. Mas na noite de quinta-feira, meu pai e os outros capatazes estavam de vigília. E sem fazer nada, por volta das 22 horas, fui até meu pai perguntar se podia fazer companhia a ele. Ele não concordou, falou que era perigoso e respondi dizendo que já era de maior
que já tinha responsabilidade pelos meus atos. Então ele concordou e perguntou o que tinha acontecido naquela noite. E eu, claro, contei tudo, mesmo se ele não acreditasse. Mas ele acreditou em mim. Disse que podia ser provavelmente que alguma das meninas fosse amaldiçoada pela mãe. E botou seu braço no meu ombro e falou: "Graças a Deus que não aconteceu nada, meu filho. Eu realmente não saberia o que fazer se perdesse você." Ele mal terminou de falar e escutamos gritos e tiros. Meu pai tirou o revólver da cintura e perguntou se eu sabia usar, mas acho que não é tão difícil assim usar um. Fomos na direção dos gritos que vinham do curral de cavalos. Chegando lá, os cavalos estavam muito inquietos, fazendo muita zurrada, mas o que assustou a todos é que eles se mantinham afastados do último curral. Sentimos uma sensação muito ruim, e como estava muito escuro, meu pai ligou a lanterna para poder enxergar alguma coisa ali. A porteira estava aberta. Nos aproximamos uns 3 metros, e quando meu pai botou a lanterna naquilo, ele estava mastigando. Vimos aquela aberração em cima daquele homem, com a cabeça dentro da barriga do homem que estava aberta. O cavalo, por incrível que pareça, estava vivo, mas parecia estar em choque, pois estava no canto da parede parado. Aquilo percebeu nossa presença, nos olhou bruscamente. Era horrível. Estava com o rosto todo melado de sangue e as orelhas pontudas, igual de um gato mesmo. Fiquei em choque. Ele olhou para mim e soltou um sorriso macabro que chegava quase nas orelhas de tão larga que era sua boca. Por um leve momento, ficamos sem reação, mas rapidamente meu pai levantou o revólver já engatilhado e atirou nela, que em sua reação pulou. Meu pai não parou de atirar, e de todas as 6 balas, ele só acertou 2. E quando ele viu que a arma estava já sem balas, ele gritou para eu atirar. Comecei a atirar, mas não tinha mira, e quando aquilo parou de se esquivar e decidiu atacar pulando na direção do meu pai, eu consegui acertar um tiro de sorte e pegou no pescoço. Mas ela ainda acertou o braço do meu pai, que caiu de costa. Ela era muito rápida, se levantou e correu, desaparecendo na escuridão. Peguei meu pai pelo braço e os peões apareceram. A raiva é que as pessoas só aparecem quando a peleja já tinha terminado. E isso me deixou muito puto. Gritei de raiva. Perguntei por que eles não apareceram antes. Ficaram sem responder. Só ajudaram a levar meu pai. Ficamos de prontidão a madrugada toda. Eu fui dormir, pois estava muito cansado. E por volta das 15 horas eu me acordei. Meu pai me chamou para conversar. Falou que aquela noite nós iríamos matar aquela coisa e que eu tinha que ficar em casa para proteger a minha mãe e meus irmãos. Eu discordei, mas pensando bem, acabei concordando com ele. A noite logo chegou e meu pai já tinha saído. Fiquei em casa conversando com a minha família. Passou horas e horas e nada. E quando deu 1 hora da manhã, escutamos algo se aproximando, mas nem ligamos porque os cachorros não latiram. Mas dado alguns minutos, algo ficou fungando as janelas e portas. Eu estranhei. E me subiu logo um calafrio, então fiquei em alerta. Foi quando a porta começou a ser socada várias vezes. Mandei a minha mãe e meus irmãos irem para o quarto. Meus irmãos se negaram, falando que iam enfrentá-lo também. Aquilo saiu da porta da frente e correu em direção à cozinha. E para o nosso azar, a minha irmã tinha esquecido de fechar a porta. Aquela besta entrou com tudo dentro de casa. Meu irmão Eduardo, num ato de desespero, foi em cima, mas foi pego pelo pescoço. Eu corri para salvar o meu irmão, e como estava com uma arma, comecei a atirar, acertando as pernas e a barriga daquele bicho, que gritou e jogou o Eduardo na parede, que bateu a cabeça e desmaiou. Eu me desesperei. Então eu vi meu pai aparecendo por detrás do bicho e dando uma facãozada no braço daquela coisa. Ela gritou muito, empurrou meu pai com muita força e saiu correndo. Os outros peões atiraram na direção daquela besta, e eu corri para ver se meu irmão estava bem.
e acordou dizendo que estava com dor de cabeça. Minha mãe e os outros saíram do quarto e entraram para dentro de casa. Depois disso, passou algumas semanas e aquilo não voltou. Meu pai ligou para o Sr. Wilson, dizendo que já tinha resolvido o problema, e os outros peões também concordaram em dizer que o problema foi resolvido. Então ele voltou para a fazenda. Vizinhos relataram ter visto o seu tião, o Sebastião, o velho da carroça, levando sua filha para o hospital. Disse que ela tinha se machucado com uma serra. Eu e meu pai ligamos os pontos e só contamos para nossa família depois que soubemos que ela havia se mudado para outra cidade. Bom, hoje em dia sou casado com a Luana. Meus irmãos também estão casados. Ainda moro em Caruaru. Tenho a minha própria casa e sou feliz. Bom, eu acho que aquele bicho que vimos só podia ser um lobisomem, pois de todas as criaturas que ouvimos falar, é a que mais ele se assemelha. Obrigado por contar o meu relato. Boa noite. Tá aí, galera, mas é um relato sensacional enviado ao canal. Se gostaram, deixa aquele like aí e se inscreva no canal. Quem tiver relatos iguais a esse quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.